Qual é a relação entre homofobia e formação reativa? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito polêmico e que, infelizmente, muitas pessoas que estudaram psicanálise e já são psicanalistas há anos ainda não entendem sobre essa dinâmica desse famoso mecanismo de defesa do ego, a formação reativa. Muito prazer, eu sou Silvio Mariano, psicanalista há mais de 20 anos e hoje eu quero conversar com você a respeito desse que é um dos mais complexos mecanismos de defesa do ego. Tanto que muitos analistas sequer reconhecem quando se deparam com a realidade do que acontece quando a pessoa está diante de uma situação e ela está reagindo com a formação reativa. Você já deve ter visto ou ouvido histórias de adolescentes na escola, onde no início do ano a menina dizia assim: eu detesto aquele menino. Ou o menino dizia assim: eu não suporto aquela menina. E eles passavam boa parte do ano se degladiando, se atacando, implicando um com o outro. E depois de algum tempo, para a surpresa de todos, o que eles visualizavam? Qual que era a cena que eles presenciavam? Os dois de mãos dadas, namorando. E todo mundo ficava intrigado com aquela situação. Mas o que está acontecendo? Eles não se odiavam? Eles não estavam se degladiando? Por que é que agora os dois estão namorando? Bom, o que acontece é que muitas vezes o nosso ego nos leva a ter uma atitude oposta daquela que é a realidade do desejo. Esses adolescentes, no começo, ao olharem um para o outro, surgiu neles o quê? O desejo de se relacionarem. O desejo de um estar com o outro. O menino se sentiu atraído pela menina, ou ela se sentiu atraída pelo menino. Só que essa realidade interna, esse desejo de um se relacionar com o outro e o medo da rejeição leva essas pessoas a terem uma atitude diametralmente oposta ao desejo. Então, em vez de naturalmente, como em pessoas adultas, não todas, é claro. Então, em vez deles manifestarem esse desejo, essa admiração um pelo outro, o que eles faziam? Eles faziam questão de que um soubesse que havia um sentimento pela outra pessoa. Mas em vez de demonstrar o sentimento da admiração, o sentimento do afeto, o que acontecia? Havia uma demonstração de uma suposta aversão, uma suposta agressividade. Esse é o movimento da formação reativa. Então, só exemplificando, só conceituando o que é uma formação reativa. A formação reativa acontece quando há um desejo do id, mas o ego percebe esse desejo como uma ameaça, como é o caso de alguém se declarar para uma outra pessoa e ouvir um não como resposta, e vir a rejeição. Então, aqui uma ameaça. O ego, então, se antecipa e age de maneira contrária ao desejo. No caso de adolescentes, no caso entre pessoas do mesmo sexo, o que acontece, então? A atração se mostra como repulsa na ação. Então, o menino que tem atração pela menina age como se ele não gostasse dela. Fica implicando com ela em vez de se declarar. A menina que gosta do menino fica dizendo que ele é chato, que ele é insuportável, que ela não aguenta olhar para a cara dele, quando, na verdade, isso é o oposto daquilo que está no coração. Ela tem uma atração, mas ela não quer
demonstrar isso. Então a atitude dela é contrária ao desejo. É assim que funciona a formação reativa, quando a atitude é contrária ao desejo, por conta de que o ego percebe esse desejo e a satisfação desse desejo, ou a tentativa de satisfação, e no caso a frustração pela impossibilidade, como uma ameaça ao ego. Essa é a dinâmica da formação reativa. Agora, e no caso da homofobia? Bom, na década de 70, era muito comum, principalmente em São Francisco, que alguns homossexuais fossem até bares, pubs e alguns outros lugares públicos. E o que acontecia? Quando chegava alguém heterossexual nesse ambiente e via um homossexual, essa pessoa começava a demonstrar desconforto e ou ela saía do lugar, ou ela permanecia no lugar, mas ela começava a insultar verbalmente e às vezes até fisicamente, para poder agredir de maneira verbal ou física a pessoa do homossexual. E a pergunta que surgia entre as outras pessoas era: o que é que essa pessoa, esse homossexual, fez de errado? Ele só estava aqui nesse ambiente. Então, como esse comportamento começou a se tornar mais comum, as pessoas presenciando cada vez mais essas atitudes de alguns indivíduos que se mostravam desconfortáveis com a presença de um homossexual, e esse desconforto não era apenas um desconforto, era manifesto em agressões verbais ou até mesmo físicas, a esse comportamento que não tinha uma justificativa foi chamado de homofobia. A palavra fobia vem de phobos, que é medo irracional. A figura de um homossexual presente num bar não representa uma ameaça para ninguém, mas para alguns era visto como se fosse uma ameaça. Então a esse comportamento foi dado o nome legítimo de homofobia. E o que havia por trás dessa atitude homofóbica? Em muitos casos, formação reativa. Esse sujeito que chegava no ambiente, via um homossexual, sentia o quê? Desejo. Mas ao desejar, a atitude do ego era uma atitude contrária ao desejo. Então, esse desejo era manifesto através de agressão verbal ou agressão física, querendo expulsar o homossexual do ambiente, já que o indivíduo não via a possibilidade de expulsar de si esse desejo que, pelo ego, era um desejo proibido. Então, essa é a conexão entre a formação reativa e a verdadeira homofobia, que era o desejo de agredir verbal ou fisicamente a pessoa do homossexual